Olá pessoal, trago para vocês hoje uma almofada em formato de abacaxi, em patchwork, né? O desenho abacaxi, super simples de fazer, fácil. Vou mostrar para vocês passo a passo, tá? Espero que vocês gostem e façam. Vamos lá? Vamos fazer essa capa de almofada aqui. Então, vamos lá, pessoal. Esse bloco é legal que tu aproveita os retalhinhos. Aqui, tudo retalhinhos, quadradinhos de 7 por 7. Em tons de verde, eu tenho 8, tá? Eu coloquei tons diferentes. Então, 8. Para fazer a folha do abacaxi. Para fazer a folha do abacaxi, vou precisar de 6 quadradinhos em tons mais claros, né? Tô usando aqui o branco, né? Com bolinha preta, né? Poá. Para fazer a folha, certo? Para fazer o corpo do abacaxi, vou precisar de 20 quadradinhos, 20 em tons de amarelo, tons de cor de abacaxi. E 2 quadradinhos brancos, tá? Então, como que a gente vai fazer? Eu vou começar montando o corpo do abacaxi. Depois a gente faz a folha, tá? Vocês vão me acompanhar aí. A gente vai fazer assim, a gente espalha aqui, ó, bem bonitinho, né? As cores que você acha que vai ficar bom. Espalha. Que a gente vai costurar em fileiras, né? Ó. Então, são 5 fileiras de 4. Para fazer o nosso abacaxi. 5 fileiras de 4 quadradinhos de 7 por 7. Você pode fazer a partir desse modelo, você pode fazer os quadradinhos maior ou menor. Aí fica com você. Então, olha só, já formei aqui do jeito que eu quero, eu acho que assim vai ficar bom, né? Vou trocar aqui, peraí, vamos ver. Vou colocar esse aqui, ó. E vou colocar esse aqui. Pronto. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de quadradinhos, tá? Vou pegar aqui. Eu falei que era 2, mas é 4, tá? Ó, 4 quadradinhos branco. Vou colocar aqui esse aqui frente com frente. Esse aqui, que é direito com direito, né? Coloca assim. Direito com direito. Aqui. Direito com direito. E aqui também, direito com direito. Então, vai ficar nesse jeito. O que a gente vai fazer? A gente vai traçar uma linha aqui. Nesses quatro que estão duplos. Pra gente costurar. E a gente vai fazer, vamos começar a costurar em fileiras. Nessa posição que eu escolhi. Então, você escolhe a posição dos tecidinhos da cor que você acha que vai ficar melhor. E a gente vai costurar, tá? Então, eu vou riscar aqui. Vou pegar minha régua, minha caneta, pra gente fazer essas marcação. Lá, deixa eu puxar aqui a minha base. Deixa eu pegar aqui minha régua. E a gente vai marcar. Você pode marcar com caneta, com lápis, porque a gente vai costurar em cima do risco. Bem em cima do risco. Então, não vai ter perigo nenhum de manchar, né? De sujar o teu tecido. Marco aqui, ó, de um canto ao outro. Ó. Bem certinho aqui, aqui, ó. Deixa eu acertar aqui. Olha, vamos pegar esse aqui também. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos riscar de um canto ao outro. E esse aqui também. E aqui também.
Agora a gente vai costurar. Eu tô com uma linha amarela aqui, que eu já tava com linha amarela na máquina, mas pode ser qualquer cor de linha, porque... ou tons de amarelo ou branco, porque é colorido, né? Então, olha só, a gente vai começar a costurar o abacaxi. Então, o que que a gente vai fazer antes de começar a montar? Vamos costurar esses 4 aqui, tá? Vamos costurar aqui. Eu já vou costurar aqui pra vocês verem. Vou costurar bem em cima do risco. Faça um retrocesso. Saiu a linha aqui. Deixa eu arrumar aqui bem rapidão. Essa máquina aqui não costuma sair a linha não, tá? Porque essa máquina, ela corta e arremata sozinha, né? Ela é automática, né? Ela é eletrônica. De vez em quando acontece. Ó, vou fazer um retrocesso. Costurei bem em cima. Vou costurar esse aqui também. Bem em cima do nosso risco, né? Fica bem certinha a esquina aqui. E esse também. Então, olha só, a gente costurou todos eles. O que a gente vai fazer agora? A gente vai cortar. Vamos cortar, deixando mais ou menos um meio centímetro, tá? Deixando ali uma margem, né? Ó, cortei assim. E agora eu vou abrir aqui. Vou jogar a minha parte pra cá no amarelo, tá? E vou fazer a mesma coisa aqui. Vou cortar deixando uma margem. Olha só. E aqui também. Essa parte que a gente tá cortando aqui, a gente descarta, né? Ou joga, ou guarda pra fazer algum trabalho. Sempre a gente acaba... Vamos cortar aqui também. Tá meio fora agora que eu vi ali. Olha só, pronto. Agora a gente vai deixar nossa abacaxi quase no formatinho dela, né? E aqui em cima a gente vai deixar nessa posição aqui, ó. Aqui, assim. Dessa maneira, tá? Então, agora a gente vai costurar.
Vocês viram que a gente cortando certinho nossos quadradinhos, não tem como dar errado, eles se encaixam perfeito, ó, tá? Então, agora eu vou costurar. Sempre com retrocesso, né? No começo e no final. E está pronto o nosso abacaxi, né? O corpo do nosso abacaxi está pronto. Agora a gente vai fazer as folhas, tá? Vamos separar isso aqui de lado agora. Depois a gente vai dar uma passadinha para sentar a costura. Vamos fazer a folha. Então, as folhas vai ser assim, ó. Vamos espalhar aqui bem certinho, ó. Vamos colocar os verdes aqui. Vamos deixar 2 verdes separados aqui, tá? Que a gente vai usar depois. Vou colocar esse verde aqui. Não, aqui. Assim. Tá? E vamos colocar mais uma que são 4 carreiras, né? Vamos colocar aqui. Pronto. Colocamos assim. Aí, aqui vai 2 brancos, tá? Cada lado inteiro. Não vai ser cortado nada, tá? Em cima desses 2 aqui, a gente vai colocar 2 brancos. Ó, vamos colocar assim. Tá? Frente com frente. Depois a gente vai... Deixa eu tirar esse quadrado aqui, tá? Ó, vamos colocar frente com frente. Deixa eu pegar mais um quadradinho aqui. Tá? Então, aqui ficou 4 carreiras de branco. Embaixo tem 2 verdes, tá? Aqui, a gente vai colocar 2 brancos, tá? Vamos colocar aqui. E aqui nesses 2 verdes, a gente vai colocar verde da mesma cor, mas vamos colocar tonalidades diferentes. Veja que esse verde aqui é um verde diferente, né? Desse verde. Eu vou colocar aqui. E aqui também, ó, vou colocar... Então, gente, voltando aqui, eu fechei a janela, porque tava vindo muito barulho ali da casa da vizinha ali. Mesmo tendo o quintal grande e o muro alto, mas vem o som mesmo assim. Hoje é sábado, né? Tem criança, é normal. Olha só. Então, eu vou colocar o verde com verde, né? Com tonalidades diferentes. E vamos riscar todos eles, menos esses 2 aqui que estão sozinhos, tá? A gente vai riscar bem como eu fiz os outros. A gente vai riscar bem no meio aqui, tá? Quina com quina. Vou riscar todos eles pra gente costurar. Gente, é uma delícia fazer isso, tá? É uma terapia, como eu falo pra vocês. A gente acaba distraindo a nossa mente, né? Ocupando, né? Com coisas boas, né? Então, vamos lá. Vamos riscar aqui. Já vamos costurar. E a nossa abacaxi vai ficar lindo. E aqui também. Olha só. E aqui também. Aqui ver se tá certinho. Esse quadradinho aqui ele não tá certinho. Eu peguei do outro monte que é de um outro projeto que eu tô fazendo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Não. Ele tá maior, não pode ser maior, tá? Eu vou já deixar ele reto aqui, ó. Vai ser na tesoura mesmo, não tem problema. Ó. Importante que corte reto. Quem quer fazer isso aqui também não precisa ter essa base, essa régua para fazer o cortador circular. Você pode fazer da mesma maneira, só risca, né? Faz um quadradinho, né? Você faz um quadradinho de papelão, tamanho de 7x7, coloca o tecido em cima e risca e corta. Que dá também. Não precisa ter a base de corte e a régua para poder fazer o patchwork, né? Quem tá começando faz assim, depois com o tempo compra, né? Que é legal ter. Então, olha só, vamos deixar certo aqui. E agora eu vou dar uma aceleradinha no vídeo. E vocês vão me acompanhar aí como eu vou fazer, tá? O que eu vou fazer? Eu vou costurar, cortar, costurar, cortar.
todos eles, para depois de fazer, costurar nossas fileiras, que nem eu fiz do abacaxi, costura da fileira e vou unir, tá? Vou dar uma aceleradinha aí, vocês vão me acompanhar.
Então, gente, antes de eu colocar as faixas para aumentar o nosso bloco, eu vou passar para vocês quanto que ficou aqui, tá? Para vocês saber, ter uma ideia, né? Se vocês quiserem diminuir ou aumentar o abacaxi de vocês. Então, olha só. Ele ficou com 41 de comprimento, né? De altura. E a largura ficou 24, tá? Ficou 24 por 41, tá bom? Então, olha só, eu quero aumentar ele, vou fazer uma capa de almofada. Eu vou colocar nas laterais, como o abacaxi ele ficou mais estreito, né? Porque o abacaxi ele é comprido mesmo. Eu vou colocar 2 faixas de 10 de largura. Vou costurar aqui, tá? Do mesmo tecido, ó, tá? E aqui em cima e embaixo eu vou colocar uma tira de 7 de largura. Vou colocar aqui uma tira aqui e a outra aqui. Mas eu vou costurar primeiro as duas nas laterais, né? Depois que eu costurar as duas nas laterais, né? Pra quem tá iniciando não sabe, a gente vai colocar aqui direito com direito, vamos passar um pé de máquina, né? Sempre com arremate no começo e no final. Vou fazer com esse aqui também a mesma coisa, tá? E depois eu vou colocar as minhas faixas em cima e embaixo. Porque em cima é mais estreito, porque ela é mais comprida, né? Pra ficar o meu bloco quadrado, porque eu quero um bloco de 50 por 50. Depois que eu finalizar, vou medir certinho pra passar pra vocês o tamanho, tá bom? Vou fazer isso, tá? Daí vou dar uma passadinha, que ainda não passei, tá? Ainda não passei o ferro aqui ainda. Vou costurar tudo, daí eu passo o ferro pra dar uma sentadinha. Depois que eu passar o ferro, que eu der uma sentada, eu vou pegar minha manta R1, tá? Deixa eu já... Eu devo acelerar o vídeo, então eu vou só falar como eu vou fazer. Vou pegar minha manta R1 aqui. A R1 ela é mais fininha. Você pode usar um feltro também, no lugar da manta, fica legal. Também dá, pra dar mais estruturada. E você vai colocar embaixo. E o forro, eu vou usar esse tecido, esse tecido aqui é um algodão cru, que ele é mais fininho, gente. Ele é bem barato, ele é bem em conta pra você que faz almofada, que você usar pra forro, né? Ele é muito bom, tá? E barato. É um tecido forte, que é um tecido de algodão, né? Algodão puro, né? 100%, mas é aquele algodão cru, tá? Então, olha só, eu vou usar ele. E as costas da minha almofada, eu vou fazer amarelo. Já cortei aqui, tá? 2 vezes. Já cortei aqui 2 vezes, aqui, ó. Na altura de 50. Eu coloquei 51, se sobrar. 51 por 30. Deixa eu ver quanto que é aqui, ó. Ó, 51 por 37. Eu cortei meus 2 pedaços. Então, 37 por 51 de altura. Então, agora eu vou dar uma acelerada no vídeo. E vocês vão me acompanhar aí passo a passo. Como eu vou costurar. Primeiro, eu vou costurar essas minhas faixas mais largas aqui, né? Deixa eu ver quanto que elas têm de largura, que eu acho que eu falei errado. Tem 13 de largura, tá? Então, as minhas faixas que elas têm 13. 13. Por 41, que é a altura aqui do nosso abacaxi, nosso bloco. E vou colocar aqui. Então, vou acelerar o vídeo. Então, são 2 vezes aqui, ó. De 13, né? E essas aqui, 7. Só pra ficar certinho, né? Pra não ter dúvidas, tá bom? Então, vamos lá, vamos costurar. Vamos nos divertir.
Então, pessoal, antes de colocar o forro, né, cortei minha manta, deixei ela um pouquinho maior. Tem que ser sempre um pouquinho maior a manta, porque a manta sai do lugar, quando você tá costurando, né? Ela pode entortar, e assim, se ela entortar, ela não vai ficar fora. Então, olha só. Eu vou colocar uns alfinetes aqui para ela não sair do lugar, para ajudar, né, nesse processo, porque eu vou fazer uma costura em toda a volta. E também vou fazer uma costura aqui no abacaxi, aqui, tá? Fazer um quilt aqui no abacaxi. Então, vou colocar uns alfinetes assim, ó, pra segurar. Vou tirar aqui já uns quantos. Ó. Esses alfinetes que eles são fininhos, então não tem problema. Tô usando aqui tudo tricoline 100% algodão, tá? Então, olha só, como que eu vou fazer aqui? Deixa eu tirar daqui esse forro, depois a gente coloca. Quer dizer, dá até pra colocar o forro se quiser, se já embaixo, sabe? Dá pra colocar se quiser. Eu vou colocar pra vocês verem. Não vai demorar nada. Tira meus alfinetes aqui. E já prende junto, porque, olha só. Eu tô querendo fazer o acabamento dessa almofada aqui com viés. E vou fazer, tá? Deixa eu estender aqui agora o meu forro. Olha só. Também cortei um pouquinho maior. Vou colocar aqui. Vou acertar, ó, bem certinho. Vou colocar meus alfinetes de volta aqui. Pra prender. Então, eu tô prendendo aqui tudo junto, tá? O forro com o tecido principal e a manta, tudo junto. Sanduíche, né? Que eu vou quiltar. Então, aí já vai pegar junto com o forro, vai ficar tudo prendido. Vai ficar tudo lindo. Aqui no canal. Geralmente eu coloco frente com frente, assim, né? Vou mostrar, porque se alguém tá assistindo pela primeira vez, eu coloco frente com frente, que esse é o jeito de fazer, né? Assim, ó. É o jeito, é uma forma de fazer, né?
Aí coloca a outra parte aqui, que as duas partes estão com a bainha aqui, né? Coloca a outra parte aqui, costura em toda a volta, né? Prendo com alfinete bem bonitinho, costura em toda a volta, depois eu viro e rebato a costura, fica aquela costura embutida. Hoje, vou fazer diferente. Hoje eu vou colocar aqui com a parte do avesso pra cima, vou colocar avesso com avesso, dessa maneira. Olha só, vou colocar avesso com avesso. Vou fazer uma costura em toda a volta para prender bem certinho aqui, tá? Primeiro eu vou acertar bem aqui, vou colocar alfinete. Eu quero que fique bem certinho. Ó, vou pegar meus alfinetes aqui já, aproveitar. E vamos colocar, principalmente nessa parte aqui que transpassa, ó, para não dar problema. Veja que o meu transpasso ele é bem grande. Não vai aparecer a almofada, as crianças podem brincar se tiver criança. Que não fica aquela almofada aparecendo, né? O enchimento, né? Que eu quero falar. E coloco aqui nas laterais também, pra ajudar. Vou fazer uma costura em toda a volta. Aí eu vou... Se tiver algum excesso pra recortar, eu recorto. Eu vou costurar desse lado, que daí eu sigo essa costura aqui, não me perco. Depois que eu fizer isso, eu vou pegar aqui o meu viés. Esse viés comprado pronto, mas pode ser tecido cortado na largura de 4 centímetros, você pode fazer também. E eu vou costurar o viés, né? Vou colocar ele de um lado, vou começar no lado amarelo aqui, depois que eu fizer toda a costura em volta. E vou costurar tudo em volta e vou virar e vou rebater. E vocês vão me acompanhar aí, tá bom?
Então, pessoal, ficou assim. Olha só que graça que ficou, né? Ficou bem transpassada, que vocês podem fazer maior ou menor aqui o transpasso ao gosto de vocês. E é isso, pessoal. Quem gostou, dá um joinha lá para ajudar. Se inscreva aí no canal quem não é inscrito. Quem já é inscrito, meu muito obrigado. Obrigada a todos vocês que estão sempre no canal curtindo e comentando. E até um próximo vídeo.